Lume Hair, quem pode usar? Fala pessoal, tudo bem? Juliana aqui e hoje vamos conversar sobre quem pode tomar o Lume Hair. Esse site é o oficial e é o único que tem autorização para vender o produto. Mas então, vamos começar. O Lume Hair é um suplemento que faz os cabelos crescerem mais rápido, deixando os fios até 4 vezes maiores. Composto por 17 vitaminas e aminoácidos, formulado com tecnologia avançada, que faz com que o Lume Hair se torne um produto único no país. Contém biotina concentrada. Fortalece 6 vezes mais o fio, evitando quebra e fragilidade do cabelo. Complexo B. As vitaminas do complexo B proporcionam e cuidam da saúde do couro cabeludo, evitando a queda e o ressecamento. Ferro e zinco. Contribui para um cabelo macio e brilhante, combatendo a queda. Vitamina D. Ajuda na prevenção da queda, proporcionando fios mais saudáveis. Vitamina A. Essencial para o desenvolvimento dos fios, impede a degeneração das células, melhora a elasticidade, regula a multiplicação celular e a produção sebácea, diminuindo a oleosidade na raiz. Vitamina E. Deixa o cabelo livre de danos, evitando a quebra e fissura no fio. Vitamina C. Controla o pH das madeixas e faz com que as cutículas se fechem. Selênio. Enzimas antioxidantes que previnem os danos aos folículos capilares causados pela poluição e raios UV. Além disso, ele estimula o crescimento regular do cabelo. Niacina. Estimula o crescimento dos fios, devolvendo a espessura natural dos fios e prevenindo o aparecimento de cabelos brancos, seborreia e a calvície. Ácido pantotênico. Ajuda a evitar a queda dos cabelos, evita o enfraquecimento da cor e da força, ajuda no crescimento e nascimento de cabelos mais fortes, brilhantes e macios. Cromo. O mineral é responsável por combater a queda e estimular o surgimento de novos fios. Ácido fólico. Responsável por promover um equilíbrio da oleosidade dos fios. É o fim dos cabelos fracos e quebradiços. E o que o Lume Hair provoca? Crescimento 6x mais rápido do cabelo. Diminuição da queda capilar em até 95%. 37% mais brilhante, macio e volumoso. Unhas 76% mais fortes. Nutre e evita o ressecamento da pele. Auxilia no crescimento dos cílios. Funciona em qualquer tipo de cabelo. Mulheres amamentando a partir dos 6 meses podem utilizar. Não engorda. Há depoimentos de pessoas que afirmam: em um mês de uso, já tinha reduzido a queda e ainda houve crescimento dos cabelos. Dá só uma olhadinha nessas fotos, eu tenho certeza absoluta que você irá gostar. A linha pontilhada marca o antes e ao lado, o depois. É só você tomar como o fabricante recomenda, que é uma cápsula ao dia. De preferência pela manhã, pois a absorção dos nutrientes é maior e os resultados serão maiores. Simples assim. E uma dúvida que bem comum é se o Lume Hair engorda, e a resposta é não. O Lume Hair foi criada para auxiliar no crescimento e saúde dos cabelos. Possui 0 calorias em sua dose diária de apenas um comprimido. Benefícios do Lume Hair: crescimento 6x mais rápido. Sua fórmula contém biotina, ácido pantotênico e niacina que ajuda a promover o fortalecimento dos folículos capilares, eliminando a pele morta do couro cabeludo e ajudando a estimular o crescimento dos fios. Diminuição da queda em até 95%. Sua formulação avançada possui as vitaminas A, C, do complexo B, ácido fólico e outras, responsáveis por auxiliar na saúde dos fios e agir de forma que os cabelos parem de cair de forma tão acentuada. É perfeita para cabelos com má nutrição, que estão tendo muita queda e quebra. Fios mais macios, fortes e resistentes. A vitamina B6 e biotina na fórmula da Lume Hair proporcionam mais força e evitam que o cabelo se parta tão facilmente, pois repara sua espessura e previne a queda, além de garantir uma aparência mais bonita e jovem aos cabelos. Nutre e evita o ressecamento da pele. Contém as vitaminas A, D e C que são nutrientes essenciais para qualquer tipo de pele, pois age diretamente na renovação celular, na síntese do colágeno, ameniza a flacidez e desacelera o envelhecimento. Auxilia no crescimento dos cílios. A vitamina E presente em sua fórmula é excelente para o tratamento dos cílios, hidratando-os da sua base até as pontas e, acima de tudo, promove a estimulação do crescimento,
possibilita que eles fiquem mais fortes, brilhosos, longos e curvados. Fortalecimento das unhas. Sua fórmula possui as vitaminas A, C, B6 e B12 que favorecem para que suas unhas fiquem saudáveis e mais resistentes, pois estimula a produção de queratina, uma importante proteína que forma parte do cabelo, peles e unhas. Outra dúvida muito comum é se Lume Hair funciona em qualquer tipo de cabelo. E sim, ele foi formulado para atender todos os tipos de cabelos. A atuação das vitaminas acontece de dentro para fora dos fios, independente do tipo de cabelo. E quem pode usar o produto? Que usa química nos cabelos, pode usar o Lume Hair. A Lume Hair é um tratamento de dentro para fora, ou seja, vai regenerar as células do seu cabelo a partir do equilíbrio do seu organismo, trazendo mais benefícios em conjunto, como pele e unhas. A partir de 15 dias de uso, algumas pessoas já relataram melhora visível e outras relataram que viram mudanças após 30 dias de uso. Faça o tratamento por, no mínimo, 3 meses para manter seu organismo equilibrado e seus cabelos saudáveis, favorecendo inclusive o nascimento e fortalecimento de novos fios de cabelo. Uma dúvida muito comum é: e se você não gostar do produto? Não se preocupe. Caso se arrependa, o fabricante lhe dá 90 dias de garantia. E um alerta: como esse produto está fazendo muito sucesso, tem malandro falsificando. Fique atento a isso. Somente compre no site oficial do produto. E se você ficou interessada e quer mais informações, eu deixei o link do site oficial do fabricante aqui na descrição do vídeo. Só compre pelo site oficial do fabricante. Espero ter ajudado. Beijos e até o próximo vídeo.